Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Dermato Talks dessa semana. E o tema dessa semana vai ser sobre laudos médicos. Quem aqui que nunca se deparou com o pedido de um paciente para fazer um laudo médico para N situações? E no Dermato Talks de hoje a gente vai falar exatamente sobre 5 situações onde geralmente os pacientes nos pedem um laudo médico, que é quando é um laudo para o INSS, quando é um laudo para judicialização de uma medicação, né, de alto custo, um laudo para um processo judicial, um laudo para definição de raça, fototipo para cotas em concursos e laudo para questões como emissão de RG ou para o banco por causa da perda da impressão digital. Então hoje eu quero falar sobre essas 5 situações que com certeza são frequentes e vocês já devem ter se deparado alguma vez com alguma dessas solicitações e o Dermatotalks de hoje é sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Rubeli, sou médica dermatologista e nesse perfil aqui, no Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia de uma forma prática, segura e resolutiva. E nessa live semanal aí de toda sexta-feira, o Dermato Talks, eu falo assuntos fora as patologias, né? Toda terça nós temos uma live só sobre doenças, sobre condição de casos de patologia, mas aqui na sexta-feira a gente fala sobre consultório, sobre carreira, sobre posicionamento médico. E hoje eu vou falar sobre um detalhe aí que faz parte da nossa rotina, que é a emissão de laudo médico. E aí já vou pedindo a vocês, né? Vocês lembram, eu sempre falo aqui que live boa é live com interação. Então, quero muito, me ajudem aqui, interajam aqui com a coleguinha, coloquem aqui nos comentários as dúvidas de vocês sobre laudos médicos. Conhece algum colega também que, não é, mesmo que não seja dermato, mas seja clínico, trabalha em PSF, que se depara constantemente com essa solicitação de fazer laudo médico? Então, já envia aí a live para o coleguinha acompanhar também, aproveitar aqui o horário de almoço, para vocês almoçarem comigo e aproveitarem e aprender um pouquinho sobre esse assunto. E aí vamos direto ao ponto, né, gente? Pra gente não perder tempo, vamos começar já falando sobre o laudo para o INSS. Com certeza, né, você independente da sua especialidade, você vai receber essa solicitação, né? O paciente vai querer dar entrada no INSS para algum benefício, ou um auxílio-doença, ou para aposentadoria, e vai te pedir, doutor, faz um laudo para mim. Eu recebia, logo quando eu me formei, fui trabalhar em PSF, eu recebi essas solicitações aqui, quando eu trabalhava no PSF aqui em Alagoas, mas eu digo que assim, quando eu fui para Minas e fui trabalhar no PSF lá da região metropolitana de BH, eu fiquei impressionada com a quantidade de pacientes que me pediam laudos para o INSS. E assim, das situações mais simples, assim, o paciente era hipertenso e diabético e queria um laudo para o INSS porque queria ser afastado. E aí era um desafio, porque às vezes eles ficam achando que o laudo, que a questão deles conseguirem ou não benefício ou aposentadoria, depende do laudo que o médico emite, do jeito que o laudo que o médico emite. E quando, na verdade, para o INSS, existem N fatores que influenciam se a pessoa vai ter direito ou não àquele benefício, ou um benefício, um auxílio-doença ou uma aposentadoria pelo INSS. Então, bora lá. Diante de um paciente que te solicita, né, um laudo médico para o INSS, primeira coisa que eu queria falar para vocês, não fiquem debatendo com o paciente se ele tem direito ou não, até porque, como clínicos, né, ou como dermato, não cabe a gente decidir se o paciente tem direito ou não. A gente tem mais só que fazer o relatório, ponto e acabou. O que você vai colocar nesse relatório lá para o paciente? Se ele está te pedindo um relatório, você coloca, né, relatório médico para fins de perícia no INSS. E aí eu coloco, né? Declaro para os devidos fins, ou então para fins de perícia no INSS, que o paciente fulano de tal, tantos anos, faz acompanhamento aqui nessa unidade de saúde, ou acompanhamento aqui no consultório dermatológico, apresentando tal e tal sintoma, né? A doença, descrevo qual é a doença, né? O que é que a doença causa, descrevo o histórico do paciente com relação a medicações, o que é que ele já usou, descrevo se a doença está controlada ou não, ou se está em fase de controle ainda. Vamos dizer, você vai fazer um laudo lá para um lúpus, por exemplo. Então, você pode colocar lá que o paciente apresenta lesões com fotossensibilidade, foi diagnosticado no ano tal, ou então faz acompanhamento no seu consultório desde o ano tal. Você pode colocar lá se tem biópsia, né, que foi feito biópsia com comprovação, se tem algum exame comprovando aquela doença.
e que a doença está controlada, o paciente em uso disso e daquilo, ou então a doença não está controlada apesar dessa medicação, que está se tentando o controle da doença. Então, esses dados você pode colocar junto a esse relatório do INSS. Qual é a particularidade do relatório do INSS? Lembre que esse relatório vai ser avaliado por um médico, vai ser avaliado pelo médico perito do INSS. Então, você não precisa dizer no relatório que o paciente precisa de um auxílio-doença, que o paciente precisa ser aposentado. Não é você que diz isso. A única coisa que você tem que fazer no relatório é descrever qual é a doença, colocar o CID, colocar o tempo, colocar as medicações que o paciente usa e dizendo que você está encaminhando para avaliação junto à perícia do INSS. E aí o médico perito do INSS, que formou para isso, que tem uma capacitação para isso, vai avaliar N coisas. Primeiro, se aquela doença, aquele CID que o paciente tem aquela doença, dá algum benefício ou não para o INSS. Será que aquela doença realmente incapacita o paciente para o trabalho? Então, isso tem lá, tem os CIDs e eles têm essas correlações. Se a doença tal merece afastamento por um tempo ou merece afastamento definitivo, tá? Outra coisa que é levada em consideração é o tempo de contribuição do paciente. Então, muitas vezes o paciente pode ter uma doença que claramente a gente está vendo que às vezes o paciente precisa de um benefício, ao nosso ver, né, ao nosso entendimento, mas existem detalhes burocráticos, entendeu? Que a gente não conhece com relação a tempo de contribuição, que vai definir se o paciente ou não tem direito a esse benefício. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu já contei aqui, né, aqui no Insta, que em 2011 eu tive Guillain-Barré. E agora tá até voltando, né? De hoje que eu recebo mensagem assim, de casos lá no Peru de Guillain-Barré, aí passa um filme na minha cabeça. E eu fiquei bem grave. Eu tive Guillain-Barré, eu digo, dos finalmente mesmo, assim. Fui até o fundo do poço. Eu fiquei 2 meses internada no hospital, fiquei 15 dias na UTI. E aí eu lembro que, na época, eu trabalhava em PSF, já tinha tempo de contribuição, porque era contrato. Eu trabalhava no hospital, dava plantão, tinha contrato, tinha retenção de INSS, tudo certinho. E aí, quando eu internei, a gente já deu a entrada, né? Porque internou, Guillain-Barré, você não sabe nem quando é que a pessoa vai sair lá do hospital. E aí, demora, né? Essas perícias demoram a ser agendadas. Eu lembro que eu fiquei 2 meses internada, era pra perícia ir lá no hospital. No dia que a perícia foi o dia que eu recebi alta, 2 meses depois que eu estava internada. E aí tiveram que agendar novamente uma nova perícia médica para ir em casa, né? Porque eu estava totalmente ainda debilitada, não andava, não conseguia ficar nem sentada, então eu tive direito a uma perícia médica domiciliar. E aí eu lembro como se fosse hoje, quando a médica perita foi lá me examinar, eu ainda estava sem nem andar, nem sentar na cama, eu sentava sozinha, eu estava usando fralda, mesmo já tendo recebido alta. Tinha recuperado um pouco dos movimentos da perna, assim, com um pouco de movimento na perna, um pouco de movimento no braço, mas não tinha força ainda. E a médica falou, Rubélio, eu vejo claramente que você precisa, com certeza, de um auxílio-doença, mas você sabe que não depende só de mim, né? Essa questão de se você vai receber ou não. Depende de uma série de fatores, do seu tempo de contribuição e tudo mais. Então, não é só eu, porque às vezes ela estava falando para mim de médica para médica. Porque às vezes a pessoa pode achar que, tipo, foi má vontade do médico que deu o relatório, ou foi má vontade, foi mal escrito o relatório que o médico deu, ou foi a médica perita não foi com a minha cara. E muitas vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver, às vezes, primeiro, se a doença tem uma correlação para merecer um afastamento do trabalho, e se você tem um tempo de contribuição, que às vezes a pessoa, a sua empresa, fala, né, às vezes deduz lá do funcionário e acaba não pagando. Isso aí a gente vê muito frequentemente. E às vezes se você não tiver aquele tempo mínimo de contribuição, que eu não lembro se é exato, são pelo menos 6 meses de contribuição para você ter o direito ao auxílio-doença ou algum benefício do INSS. Mas olha só, depende desses fatores. Eu recebi inclusive todos os atrasados. Saiu no mês seguinte, a perícia foi feita no começo de agosto. No final de agosto, e quando foi em setembro eu recebi até os atrasados, porque eu estava internada desde junho. Mas para vocês verem, né? E eu lembro dessa frase dela, assim, olha, Rubélio, você sabe que não depende só de mim. Então lembre muito disso quando vocês forem fazer relatório para o INSS. Às vezes tem uma pressão muito grande do paciente de que você deu o relatório, ai doutora, capricha aí no relatório, como se fosse você, que dependesse de você esse benefício, né? Ele conseguiu ou não o benefício. Mas deixe claro, olha, eu vou fazer o relatório mais completo possível, eu vou colocar tudo aqui do seu quadro clínico, mas existem questões burocráticas que têm que ser vistas junto ao INSS, porque vai definir se você vai
ter ou não esse benefício, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui sobre... de perguntas aqui que vocês mandaram. Calma aí, deixa eu ver aqui a Vilma. Eu já tive pedido de laudo para a faculdade, para a raça, cor e assumir vaga. Perfeito, Vilma. Vou falar sobre esse tipo de laudo também hoje aqui na live, tá? Se a gente deve ou não fazer esse tipo de laudo com a classificação de Fitzpatrick, com fototipo, para a pessoa conseguir entrar na cota, né? Deixa eu ver aqui a Renata. Bom dia. Tive um paciente que a mãe pediu para fazer biópsia para diagnóstico de dermatite atópica para entrar com pedido de aposentadoria para criança. Existe isso? Então, na verdade, o diagnóstico de dermatite atópica é um diagnóstico clínico. Não precisa de biópsia para poder afirmar que uma criança tem dermatite atópica. E aí, o que acontece? Você pode fazer um relatório, independente de ter biópsia ou não, para dermatite atópica, que a criança tem uma dermatite atópica moderada, grave. Mas lembre que hoje a dermatite atópica é uma doença que a gente consegue controlar, que tem medicações disponíveis pelo SUS que se consegue controlar muito bem a doença. Antigamente a gente não tinha, né? Mas hoje a gente já tem imunobiológico como o Dupilumab, que melhora assim, absurdamente a qualidade de vida de uma criança com dermatite atópica. O inibidor de JAK, né? o baricitinib. E são medicações que a gente consegue via judicial, consegue pelo plano de saúde. Então, assim, para a pessoa ter direito a uma aposentadoria lá pelo INSS, ela tem que ter uma doença incapacitante e que não tenha tratamento, que aquela doença gere uma incapacidade permanente, né? Às vezes o que se consegue até controlar a doença é um auxílio-doença, mas acho difícil conseguir uma aposentadoria para dermatite atópica, ainda mais sendo que a medicina já avançou tanto. Mas veja, Renata, isso não cabe a você dizer, porque senão às vezes você vai criar um desgaste com a mãe desnecessário, tipo, você falando assim, essa doença não dá aposentadoria, aí a mãe fica te odiando. Faz o relatório, deixa ela correr atrás. Quem vai dizer se vai ter direito ou não vai ser o próprio INSS. E para isso tem os médicos peritos do INSS, tem as avaliações, tem as questões lá, toda a parte burocrática, para dizer se vai ter ou não esse direito. Vai ter um advogado, às vezes a pessoa vai procurar um advogado para poder correr atrás dos direitos e de alguma forma encontrar alguma brecha, tá? Então, o ponto não se desgastem dizendo que vai dar ou não dar o relatório. Eu sempre dou, pedi o relatório, eu dou e descrevo o máximo possível. Agora, o que eu não faço no relatório é exatamente dizer isso. Que a criança, que é o adulto, que a pessoa tem direito a uma aposentadoria, que a pessoa tem direito a um afastamento, porque eu não sei se a pessoa tem. Eu não sou médica do trabalho. Se a pessoa for médica do trabalho, se você for e tiver essa habilidade de ter esse conhecimento do que dá direito ou não, você pode até colocar. Mas lembre que quem vai avaliar isso vai ser o médico que pegar o processo, né? Vai ser a pessoa que julgar o processo lá no INSS. Então, evitem esses desgastes de ficar, batendo boca. Faz o relatório bonitinho, fazendo o relatório que você está encaminhando para avaliação junto à perícia do INSS, para avaliação de aposentadoria ou para avaliação de benefício. Descreva a doença, descreva o que já foi feito de tratamento, descreva se está em processo. Às vezes você, por exemplo, pode ter dado a entrada via judicial, colocado, preenchido os papéis para dar a entrada da via judicial do imunobiológico, mas ainda não se recebeu porque normalmente quando você dá a entrada para judicializar o imunobiológico, às vezes não é de imediato, às vezes demora uns 3 meses, até 6 meses para poder sair. Então, às vezes nesse período a pessoa vai precisar, às vezes, de algum afastamento do trabalho. Então você coloca, está correndo um outro processo para judicializar uma medicação melhor, mas ainda não saiu a medicação. Então você pode colocar esses detalhes no relatório do seu paciente. Deixa eu ver outra. Aqui a Vilma falando mais. Tive outro que teve CBC e trabalha em área esporte, queria laudo para se afastar. Vilma, eu já recebi pedido de solicitação de laudo para se afastar por ser hipertenso diabético. Imagina se todo hipertenso diabético for afastado do trabalho por ser hipertenso diabético. Eu lembro que era muito solicitação que eu recebia, principalmente quando eu fui lá trabalhar nesse PSF na região metropolitana de BH, e os pacientes queriam, direto isso, sabe? E eu fazia, eu colocava lá que o paciente, qual era a doença do paciente? Hipertensão, diabetes, que tomava lá captopril, hidroclorotiazida, metformina, e que deixa, ele não quer correr atrás, deixa ele correr atrás. E aí o médico perito lá do INSS vai avaliar aquilo ali, que a gente sabe que não tem nem lógica ter um afastamento por causa disso. Mas, eu digo, não precisa você ficar se desgastando. Tem um monte de gente para você atender, você vai ficar se desgastando por causa disso.
Aí você pode colocar, por exemplo, no relatório que o paciente foi feita uma retirada de um carcinoma basocelular, que é um tumor, um câncer de pele, mas o tratamento já foi feito, retirado. Você pode colocar o resultado da biópsia e que o paciente trabalha exposto ao sol e que ele deve usar medidas de fotoproteção, mas que você está encaminhando para avaliação de benefício, como eu falei, você vai encaminhar o paciente para aquela avaliação. Se ele vai conseguir ou não vai depender do seu laudo. Depende da avaliação. E aí, provavelmente, o INSS, olha o tanto de gente que tem carcinoma basocelular e que o tratamento a gente sabe que é só retirar a lesão com margem e tá tudo resolvido e usar medidas de fotoproteção para evitar. Mas isso não afastaria a pessoa do trabalho, né? Mas, como eu falei, não vai ficar caçando, brigar, porque senão é desgaste desnecessário. Deixa eu ver aqui o André falando. Perfeita pontuação, doutora. Os relatórios da perícia médica são pautados na resolução do CFM. Perfeito, exatamente. Esses dias eu até fiz aqui uns stories falando sobre isso, uma pessoa me perguntando, e aí uma colega que é médica, perita do INSS, me compartilhou essa perícia aqui. Vou até printar aqui o que é que o advogado André está falando. Eu fiz um print aqui do que o André aqui, que é advogado, colocou dessa resolução. Vou compartilhar com vocês de novo, que é bom vocês terem isso, até para vocês terem respaldado de que você, olha, que não é sua culpa, né? Tipo, que existem critérios para que se a pessoa vai conseguir ou não, mas que você vai fazer o relatório e vai deixar a pessoa correr atrás disso, quer com um advogado, quer com a perícia normal, dando a entrada lá no INSS, e vai ter gente capacitada para poder avaliar se a pessoa vai ter direito ou não, tá? Deixa eu ver mais se tem mais alguma pergunta aqui sobre isso. Não, né, gente? Pronto, então, laudo do INSS é isso. Façam um relatório, descrevam que é para fins de INSS aquele relatório, coloquem tudo que tem a respeito do tempo que você acompanha aquele paciente, tudo que você tem de informação, coloque o CID das doenças, e não diga que o paciente no relatório tem ou não direito, porque não cabe a você. Coloque que você está encaminhando para avaliação e deixa que lá no INSS eles façam essa avaliação, tá? Pronto, então esse é o primeiro laudo que normalmente a gente recebe de solicitação. Vamos para o segundo tipo de laudo que o paciente pode nos solicitar, que é o laudo para judicialização de medicações de alto custo. Por exemplo, a gente sabe que tem o PCDT para algumas medicações, que já está disponível via aquela LME que a gente preenche e dá entrada via farmácia de alto custo. Então, por exemplo, existem imunobiológicos para psoríase que você não precisa judicializar, que você dá entrada via LME, via farmácia de alto custo, preenche os papéis, faz o relatório lá que eles pedem e o paciente já consegue tudo de uma via mais rápida. Para citretina, para ciclosporina, para imunobiológicos, imunossupressores, para retinoides orais, micofenolato, mofetil, tudo isso para várias doenças já existe um processo que você não precisa judicializar, que o paciente dá entrada direto na farmácia de alto custo. Todo município tem uma farmácia de alto custo. Se no seu município for muito pequeno e não tiver essa farmácia de alto custo, é porque ele pertence a alguma outra farmácia regional. Por exemplo, eu moro aqui no interior de Alagoas. A minha cidade é uma cidade polo, porque é uma cidade de 200 mil habitantes. Mas tem cidadezinha pequena aqui nos arredores que tem 10 mil habitantes. Então lá não tem um CEAF, não tem uma farmácia de alto custo. Mas aí a referência é aqui Arapiraca. Então existem várias cidades aqui no estado de Alagoas, que são cidades polos, onde você dá entrada, né, via farmácia de alto custo para conseguir essas medicações. Porém, tem algumas medicações que a gente não consegue via farmácia de alto custo, porque não estão no rol, né, no PCDT para a farmácia de alto custo. Por exemplo, o imunobiológico para dermatite atópica, o Dupilumab, a gente ainda não tem ele no PCDT normal, já é liberado pela ANS, é indicado para dermatite atópica, consegue via SUS, mas você tem que judicializar via Defensoria Pública. Mesma coisa com o imunobiológico, que é para urticária crônica espontânea, que é o Xolé, o Omalizumab. A gente não tem ainda no processo, né, via LME, mas se consegue, o paciente consegue via Defensoria Pública, judicializando. E aí, como é que a gente faz esses relatórios para o paciente conseguir, via judicial, uma medicação que é de alto custo, que não tem na farmácia ainda de alto custo? Então, a gente vai fazer um relatório médico, um laudo médico, para a Defensoria Pública da União. Claro que, às vezes, o paciente pode ter um advogado, pagar um advogado que seja especialista nessas causas de saúde, para poder tramitar mais rápido e ter uma pessoa que fique responsável por isso.
Mas para pacientes que não têm condições de pagar um advogado, existe o promotor público, existe a defensoria pública justamente para isso. E aí você vai fazer um laudo, vai emitir um relatório, e aí esse relatório é diferente do relatório do INSS. O relatório para o INSS, quem vai avaliar é um colega médico. Então você pode usar termos, por exemplo, termos técnicos para o colega médico, porque ele vai entender o que é uma astenia, o que é, entender, uma inapetência. Ele vai entender porque ele é médico. Já o relatório que você vai fazer para a Defensoria Pública da União, esse relatório vai ser avaliado por um advogado, por um promotor e por um juiz. Então lembre que do mesmo jeito que a gente tem dificuldade com os termos do direito, né, as expressões que no direito que usa, que muitas vezes a gente precisa que o advogado traduza para a gente o que é, eles também vão ter dificuldade, às vezes, em entender termos técnicos que a gente possa colocar no relatório. Então, quando você for emitir um relatório para judicializar uma medicação, tipo um imunobiológico, né, tipo dupilumab, tipo omalizumab, descreva a doença com termos simples. Lembre que quem vai estar lendo de primeira mão aquele relatório é um advogado, tá? Então, como é que eu faço esse relatório para judicializar essas medicações? E normalmente, gente, assim, independente da condição financeira do paciente, ele vai precisar judicializar essas medicações, tá? A menos que seja você prescrevendo imunobiológico para o Neymar, para a Xuxa, para uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto. Mas para uma pessoa, mesmo que tenha, seja de classe média, pagar ali 6 mil, 10 mil reais só de uma medicação por mês, essa pessoa vai precisar realmente judicializar, vai precisar dessa medicação via SUS. É um custo muito alto para pagar só de um remédio. E se consegue, a gente tem direito, e o SUS aí é para todos, e enfim. Mas tem que preencher o relatório direitinho, tá? Então, quando eu vou judicializar, por exemplo, dupilumab, eu tenho vários pacientes que estão em uso de dupilumab, tenho pacientes que estão em uso do Xolé para urticária crônica espontânea. Então, eu faço lá, relatório médico para DPU, Defensoria Pública da União, tá? E aí eu descrevo, declaro para fins de judicialização de medicação, de alto custo, que o paciente tal, boto a idade do paciente, é portador da doença de dermatite atópica grave, e aí eu descrevo o que é a doença, o que é a dermatite atópica. Eu conto ali para o juiz, para o promotor, o que é essa doença, o que ela causa na pele, que causa lesões avermelhadas, que coçam muito, eu não boto prurido, eu coloco muita coceira, que o paciente não consegue dormir, e isso acaba atrapalhando na autoestima, acaba atrapalhando o paciente nas atividades do dia a dia, no trabalho, acaba influenciando toda a dinâmica familiar, porque a coceira é algo que atrapalha demais a qualidade de vida do paciente. Fora isso, ele apresenta lesões de pele com muita sensibilidade. Enfim, eu descrevo o que é uma dermatite atópica. Então, assim, eu tenho dificuldade de escrever. Então, vai lá no Google, coloca dermatite atópica, pega a descrição que tem lá de dermatite atópica desses sites populares, tipo Wikipédia, tipo... Sempre tem, né? Saúde, alguma coisa, que tem uma descrição mais leiga do que é a doença. Porque quanto mais informações você colocar e mostrar que aquela doença realmente tem um impacto enorme na vida daquele paciente, é mais óbvio que o juiz vai dizer assim, não, realmente esse paciente, olha, precisa dessa medicação, vou liberar, fazer bloquear, né? Porque aí o que o juiz faz? Ele bloqueia o dinheiro do Estado para poder o Estado, aquele dinheiro fica bloqueado lá da conta do Estado para que eles possam comprar o remédio para o paciente. Então bloqueia lá aqueles 10 mil no mês, e aquele dinheiro que o Estado não pode usar para outra coisa, ele tem que comprar o remédio do paciente. Só que, imagine, para um juiz entender que aquela doença é grave o suficiente para poder precisar daquela medicação de alto custo, você tem que colocar várias informações. Informações sobre a doença em si, detalhes, né, dos sintomas da doença, mas você tem que colocar também que o paciente já tentou outros tratamentos. Então, até por isso, sempre um paciente de dermatite atópica, eu tento, antes de indicar um imunobiológico, que o paciente tenha tido falha de um imunossupressor, de um metotrexate, de uma ciclosporina, porque meio que justifica, você embasa que aquele paciente, olha, o paciente já fez fototerapia, esse paciente já fez o uso de uma medicação forte, e eu já tentei outras coisas antes e esse paciente não melhorou, então ele tem indicação dessa medicação que é imunobiológico. Se você vai fazer um relatório lá para a DPU, para a urticária crônica espontânea, então explica o que acontece na urticária crônica espontânea, que o paciente tem essas lesões de urticária com muita coceira,
que apresenta inchaço nos olhos, no lábio, que isso incapacita o paciente para trabalhar. E é isso que acontece mesmo. A gente sabe que essas doenças acabam causando muitas faltas no trabalho. Por quê? Porque a qualidade de vida do paciente é zero, né? E aí você coloca lá no relatório, olha, de acordo com o protocolo de tratamento que tem, né, que a gente tem protocolo de tratamento da SBD, esse paciente já está usando a medicação, já usou lá, né, 4 vezes lá o antialérgico, e mesmo assim não está tendo controle, então a indicação é usar aquele imunobiológico. Muitas vezes eu até coloco uma cópia, né, dessa parte, assim, de algum consenso, por exemplo, do consenso de dermatite atópica, do consenso ali de tratamento de urticária crônica espontânea, anexar no processo, porque fica mais embasado. Você imagina que o juiz vai conseguir ver, não, realmente isso aqui está respaldado pela literatura, esse paciente tem indicação dessa medicação. E outra coisa que eu gosto de pedir para o paciente fazer, para anexar nesse processo de judicialização para medicações de alto custo via defensoria pública, é anexar foto. Foto de como é que ele tá, de como é que ele já esteve, entendeu? De foto porque assim, ó, imagina, é outro impacto a pessoa vendo a foto do que só descrevendo no papel, no relatório. Então eu digo, olha, quanto mais completinho você manda, anexa as fotos, imprime as fotos na folha, coloca aqui o meu laudo, coloca a receita, né? Porque tem que mandar a receita da medicação que você está indicando. Deixa tudo numa pastinha já, entrega para o paciente e fala, ó, você vai levar lá na defensoria pública e vai dar entrada. Aqui na minha cidade, a Defensoria Pública Estadual, depois da pandemia, ficou recebendo tudo via WhatsApp. Tem um número de WhatsApp que o paciente encaminha toda a documentação pelo WhatsApp e eles dão a entrada por lá. Aí o que você tem que ver aí na sua região? Como é que funciona para você orientar melhor o seu paciente? Se tem que ir direto lá pessoalmente, ou então ver onde é que fica a Defensoria Pública aí. Fica em tal lugar, explica para o paciente o endereço é tal, vai lá. Se eles não estiverem recebendo os papéis físicos, eles mesmos também vão orientar qual é o número que consegue marcar, né? Qual é o número que vai enviar toda a documentação. E aí, geralmente, quando o paciente dá entrada nesse processo de judicialização, né, com os papéis, a Defensoria Pública manda um outro relatório para você preencher. Então, sempre acontece isso. O paciente leva o meu relatório inicial, a minha receita inicial, anexa as fotos e tudo mais, e aí eles mandam depois um papel padronizado para você fazer um relatório, colocando tudo isso que você já colocou até no outro relatório, só que num papel com as perguntas certinhas. Você já fez o tratamento antes? Qual foi? Se esse tratamento que você está preconizando, se ele já está liberado pelo SUS, se ele é experimental ou não, se ele já está no rol da ANS. Então, é só você preencher lá essa folhinha e o paciente leva de volta. E, assim, é muito simples. A dificuldade é esse, às vezes, vai e volta, que o paciente, né, vem. Eles pedem também para o paciente conseguir três orçamentos diferentes dessa medicação. Então, eu sempre oriento o paciente, quando eles pedirem o orçamento da medicação, como são medicações que não tem na farmácia normal para você pegar um orçamento. Então, pessoal, você vai entrar no saque do laboratório, no caso do Pixente ou do Lado Cholé, manda um e-mail para o laboratório pedindo o contato de 3 distribuidores. E eles mandam de boa, tá, gente? Mandam o contato dos distribuidores, o paciente faz o contato com o distribuidor pedindo o orçamento da medicação, e aí eles mandam o orçamento e eles anexam no prontuário. No prontuário não, no processo, esses 3 orçamentos, porque aí o que o juiz vê? Vê o preço, né, dos 3 e aí define de qual dos 3 que vai ser comprado. E aí, esse dinheiro, né, quando, por exemplo, vamos dizer, esse valor aí da compra, não vai para a conta do paciente. Porque imagina o quanto já não deu de problema nisso, deposita lá 50 mil na conta do paciente, ele até esquece que vai comprar, que é para comprar o imunobiológico. Então, o que acontece? O juiz bloqueia lá o dinheiro do Estado e o Estado compra diretamente já daquele distribuidor que o juiz determinou, e aí ele já manda uma medicação, o distribuidor mesmo já manda a medicação para o paciente, já explica como é que deve ser feita a aplicação, onde deve ser feita, né, tudo certinho. Tá, gente? Então, deixa eu ver se tem mais aqui uma pergunta antes de a gente passar para o outro laudo. E para a gente que não tem RQE, posso fazer também esses laudos para a justiça? Você pode fazer o laudo para... Você é médica. Você tendo CRM, você pode fazer o laudo para tudo. Para INSS, para judicialização de medicação. Às vezes, o que exige RQE são os relatórios, as medicações para dar entrada via farmácia de alto custo. Não deveria. Tem lugares que não exigem, tá?
quando você vai lá via CEAF, via farmácia de alto custo, dá entrada, por exemplo, numa acitretina, numa ciclosporina, no imunobiológico para psoríase, tem município que exige que só possa ser o dermato que vai fazer aquilo ali, que tem que colocar o cartão do SUS, né, do médico, na LME, mas tem município que não. Então, salvo esses casos, deu uma pausa aqui, salvo esses casos de medicação de alto custo, na farmácia de alto custo, que alguns municípios exigem que mas laudo para INSS, laudo para judicializar medicação imunobiológico pela Defensoria Pública, laudo para processo judiciário, todos esses laudos você com CRM, você é médica, você pode fazer, tá? Deixa eu ver o que mais, tem mais alguma pergunta aqui, gente, sobre laudo. Então, bora lá. Então, falei sobre 2 laudos, né, sobre o laudo do INSS, como você pode fazer, laudo para judicialização de medicação de alto custo, via Defensoria Pública. Agora vamos para o terceiro laudo, que é o laudo para processo judiciário. Quem aqui já aconteceu do paciente tá querendo processar alguém, um profissional, e aí pede um laudo seu, um relatório seu do que ele tem, porque quer processar uma outra pessoa? Me contem quem já passou por essa situação, que é muito chata, né, gente? Puxa vida, né? A gente não quer, a gente já fica até meio com medo, porque médico detesta, morre de medo de processo, né? E aí quando pedem, às vezes, um laudo porque quer processar alguém, já aconteceu comigo, do tipo, uma vez um paciente com a desidrose. A gente sabe que desidrose tem várias causas, entre elas o estresse, né? Daquelas bolinhas na região das mãos, principalmente na lateral dos dedos. E aí o paciente chegou lá no consultório com um quadro de desidrose, e aí eu perguntei, né? Você está passando por algum estresse? Era um paciente que não trabalhava com nada, com nenhum produto de limpeza, não tinha nenhuma dermatite de contato associada. E aí ele disse que tinha passado por um estresse muito grande por causa de um implante que ele tinha feito, dentário, que não tinha dado certo, e ele tinha pego uma maior briga lá com o dentista por causa disso, foi um estresse muito grande, e que depois disso tinha aparecido as bolinhas. Eu expliquei, você teve esse estresse todo, então isso pode ter sido uma das causas dessa desidrose, e aí prescrevi o tratamento de desidrose normal, hidratação, cremezinho de corticoide. O paciente voltou com um mês depois, o paciente já estava melhor, totalmente bem, e aí o paciente sumiu. E aí, 1 ano depois, esse paciente me manda mensagem pedindo para eu fazer um relatório dizendo que o que ele teve naquela época, 1 ano atrás, e dizendo que foi devido ao estresse que ele passou por causa lá da questão do dentista, porque ele estava entrando com um processo contra o dentista. E aí, a primeira coisa, gente... primeiro que eu falei pra ele assim, depois de 1 ano, fazer um relatório depois de 1 ano que o paciente foi lá, eu disse, você tem que vir aqui numa consulta pra eu poder fazer um relatório. Como é que eu vou fazer um relatório de 1 ano atrás? Eu não tenho como fazer esse relatório de uma coisa que aconteceu 1 ano atrás, dizendo que... Só que aí esse paciente já estava muito bem orientado pelo próprio advogado, e o paciente falou, tá, então eu quero a cópia do meu prontuário. E aí, gente, fica a lição pra vocês. O prontuário é do paciente, não é nosso, tá? Sei que é difícil a gente, às vezes, engolir isso, que a gente, às vezes, quer fazer umas anotações no prontuário, alguma coisa, por isso eu digo, muito cuidado com o que você escreve no prontuário, com o que você escreve e com o que você deixa de escrever. Por quê? Porque o paciente pode solicitar a cópia do prontuário e ele tem total direito. Não precisa de ser medida judicial, não precisa que o delegado mande, que o juiz... O paciente tem direito, o prontuário é do paciente. E aí eu já sabia disso, então eu imprimi, eu digo, não, tudo bem, a cópia do prontuário eu te dou. Então eu peguei, imprimi a cópia do prontuário, eu tenho um prontuário eletrônico, lá na cópia do prontuário tinha lá que ele estava com as lesões de desidrose, que referia um estresse muito grande, recente, por causa de um problema com um implante dentário, mas tinha lá na consulta de revisão, de 30 dias no retorno, que o paciente estava ótimo, que ele já tinha melhorado. Então se aquilo ali vai influenciar em alguma coisa para o processo que ele vai lá contra o dentista, não sei, né? Mas que ele tem direito a uma cópia do prontuário, tem. Então, sempre quando vocês forem fazer, né? Pode fazer um relatório ali para um processo judicial? Pode, mas tentem descrever, sejam imparciais. Você não vai tomar lado de ninguém, porque, na verdade, quem vai definir isso é o próprio juiz, o que é que a pessoa tem direito ou não. Todos os fatos vão ser levados em consideração, porque toda a história tem 2 lados, né? Nunca é sempre só um lado. Lá o dentista teria o lado dele, o que é que aconteceu, e vai se defender também. O que a gente tem que descrever é o que o paciente está apresentando na hora, e ponto, e acabou, tá? Então, cuidado quando vocês forem emitir laudos,
Para vocês não serem tendenciosos do tipo dizer que aquilo ali, que a culpa foi daquilo ali, entendeu? Porque a gente sabe que as doenças de pele, ainda por cima, são multifatoriais, que quase nada a gente sabe a causa, a verdade é essa. Quando a gente vai pesquisar qualquer doença, a gente vê lá, né? Causa desconhecida, acha-se que pode ter influência disso, disso e daquilo. Então, quem é a gente para definir qual foi a causa exata, se nem os livros definem e sabem direito, né? Mas a lição que ficou para mim dessa questão de relatório para processo, né, no judiciário, se a pessoa vai fazer um relatório, né, mostrando, dizendo que aquele problema de pele está gastando muito, gasta com isso e aquilo, e às vezes a pessoa quer processar o pai da criança, por exemplo, porque não está pagando aquelas despesas. Então, não cabe a você dizer se é o pai que tem que pagar e tal, cabe você dizer o que é que você prescreveu, o que é que aquela criança precisa, por exemplo, e que isso quem vai definir. Quem tem direito ao quê é a justiça, né? Não é a gente. E aí, só esse detalhe, como eu falei, da questão do prontuário, tá, gente? Cuidado com o que vocês escrevem. Toda vez que vocês forem escrever no prontuário, lembre disso. E se ele me pedir amanhã a cópia desse prontuário, tem alguma coisa que eu escrevi aqui que poderia dar algum problema para mim? Do tipo, paciente poliqueixoso, paciente, sabe? Às vezes a gente é paciente chato, paciente não sei o quê. Às vezes colocar essas coisas que podem ter uma conotação pejorativa e que, se o paciente ler, às vezes ele não vai gostar daquela informação. Então, às vezes você até pode colocar que a pessoa tem um comportamento mais ansioso, que demonstra ansiedade na consulta, mas escreva no prontuário de um jeito que você lembre que a pessoa tem aquele comportamento, mas de forma que tal que, se ela pedir depois a cópia desse prontuário, que você não vai ficar em saia justa porque tem que dar a cópia porque você escreveu alguma coisa lá que talvez a pessoa não vai ficar muito feliz, tá? E sempre tente descrever as coisas, assim. Eu sei que às vezes é correria, às vezes a gente atende um monte de paciente, mas lembre, gente, o prontuário é muitas vezes o que salva a gente num processo. Processo, todo mundo pode ser processado, tá? Qualquer área, não é só médico, não. Todo mundo, qualquer pessoa que trabalha, que atende gente, pode correr o risco de um processo. Agora, se a pessoa vai ganhar o processo, aí é outra história, né? Mas que qualquer um está sujeito a isso, sim. É um estresse, mas pode acontecer. E uma coisa que a gente tem muito a nosso favor é justamente isso, o prontuário médico. Então, anotem, né? Se teve alguma intercorrência, por exemplo, no seu plantão, você está dando um plantão e teve algum bafafá lá, alguma coisa, anote no prontuário o que aconteceu. Deixe registrado, com hora e tudo. Por quê? Porque se tiver um processo depois, você vai ter aquilo é uma prova para você, tá? Para te proteger, né? Se caso um dia tiver um problema por causa disso. Certo, gente? Pronto, então esse é o terceiro tipo de laudo que às vezes você pode ser solicitado. Vamos falar agora sobre laudo de raça e fototipo? Me contem aqui, gente, quem já recebeu essa solicitação. Se você não recebeu, vou já te contar que muito em breve você vai receber, tá? Porque é uma coisa bem frequente hoje. Às vezes o paciente querer que você faça um laudo dizendo qual o fototipo dele. Por quê? Porque tem a questão das cotas, né? De universidades, cotas de concurso. Geralmente, a pessoa que dá entrada via cota tem uma pontuação, às vezes, menor, né? Então, não raro, já aconteceu várias vezes comigo do paciente ligar perguntando se eu faço esse tipo de relatório. Me contem aí quem já recebeu esse tipo de solicitação e se você fez ou não. Conta aí pra mim aí nos comentários. E aí, o que a gente tem para falar sobre essa questão do laudo de raça, de fototipo? Então, primeiro que a raça, ela é autodeclarada, tá, gente? Então, não tem que ter relatório dizendo qual é a raça, você dizendo que o paciente é branco, preto, pardo, porque isso é uma coisa que a pessoa que diz o que ela acha que ela é. É autodeclarado, tá? Agora, um juiz pode, vamos dizer assim, a pessoa passou lá numa cota de um concurso público, e aí vai passar lá pela entrevista, e na entrevista viram que ela colocou lá que é parda e a pessoa lá é quase um loiro nórdico dos olhos claros. Então, o juiz pode determinar que algum médico faça uma avaliação do tipo de qual é a cor da pessoa, entendeu? Só que até isso a pessoa pode, com um advogado, questionar, porque a raça é autodeclarada. Então, recentemente não, logo quando surgiu essa questão das cotas e dessa solicitação de laudos para raça, né? A SBD, junto com o jurídico lá da SBD, fez um parecer sobre isso, né? Orientando os médicos se deveriam ou não fazer. E a orientação é que não deve fazer, tá? Esses relatórios. Então, se alguém
pedir para você ligar lá no seu consultório, ou então falar, eu preciso de um relatório dizendo qual é a minha cor de pele. Ou mesmo que diga qual é o fototipo, qual é o Fitzpatrick. Você não é obrigado a fazer esse laudo. Por quê? Porque pela lei é autodeclarado. Segundo, que se alguém vai ser obrigado a fazer, se alguém vai ser obrigado, determinado pelo juiz. E não porque o paciente está pedindo, porque a pessoa está pedindo, tá? E aí eu deixei esse parecer da SBD lá no canal do Telegram para vocês. Por quê? Porque, puxa, é bom vocês terem isso salvo no seu celular. Porque se alguém chegar com esse questionamento para você, você tá lá, olha, tá documentado aqui que a gente não pode fazer esse tipo de relatório. Até porque, às vezes, a pessoa que quer esse relatório, não é porque ela quer que você diga que ela tem um fototipo 1 ou 2. Ela quer que você diga que ela tem um fototipo 4, 5, entendeu? E, normalmente, às vezes, a pessoa não tem esse fototipo, né? Porque, às vezes, a pessoa que tem, declara lá e não vai ter medo nenhum de que vai ter problema quando ela for fazer a entrevista, de que vão achar que a raça dela não é uma raça que mereça estar na cota. Normalmente, quem pede é quem tem um fototipo mais baixo, mas que quer que você diga lá que ele tem um fototipo mais alto. Então, assim, quando ligam lá no meu consultório perguntando se eu faço esse tipo de declaração, eu já falo, olha, pensa numa consulta que eu não faço questão de ganhar o dinheiro, é essa, de fazer um relatório para falar de raça. Eu já falo para minha secretária, não faço, vai procurar outro profissional. Ah, mas eu não posso colocar lá a classificação de Fitzpatrick? Você pode colocar, se você quiser colocar, mas lembre isso, você pode fazer por sua conta e risco, não sendo obrigatório você fazer. O paciente pagou uma consulta para isso, se possível, se o paciente já perguntou, porque normalmente eles já perguntam se o médico faz ou não, sabe? Não, é um dinheiro que realmente não vale a pena, porque imagina que esse seu relatório seja questionado lá pela banca, que olharam e disseram que não. Aí o juiz vai te chamar, porque você fez esse relatório, para você dizer por que você disse que esse paciente tinha aquele fototipo. Então, às vezes, é uma coisa que pode gerar uma dor de cabeça para você desnecessária, porque não é algo que é obrigatório você fazer. Diferente de um laudo de INSS, diferente de um laudo para judicialização de medicação, diferente de um laudo para um processo, que às vezes o paciente pode querer que você faça porque você é o médico dele, mas o laudo para raça, esse aí você não é obrigado a fazer e nem deveria, né, pela própria... Porque até o próprio SBD e o próprio CRM também, né? O CRM também emitiu uma nota sobre isso, de que a gente não precisa fazer isso. Só quem faz é quando o juiz determina judicialmente e ele vai definir médico tal lá, perito que aí vai fazer a avaliação, mas aí é uma coisa que já é determinada pelo juiz, né? Não porque o paciente pagou uma consulta e você vai fazer porque o paciente está pagando ali para você fazer. Certo, gente? Então, esse é o quarto tipo de laudo que às vezes pode solicitar. E o quinto tipo de laudo é aqueles que às vezes o banco pede, ou às vezes quando vai emitir RG, porque às vezes o paciente tem algum problema dermatológico na região palmar, e às vezes não consegue ler a impressão digital naquele leitor lá do banco, não consegue fazer colocar a impressão digital lá para emissão de carteira para o RG, né? Então, normalmente eles pedem, o paciente vem e pede um relatório de que ele não tem a impressão digital para que possa conseguir fazer lá o documento que ele precisa ou fazer o cadastramento no banco que ele precisa. E aí eu faço esse tipo de relatório porque é uma coisa visual, que você consegue ver se a pessoa tem ou não ali a impressão digital. E aí eu coloco qual é a patologia, né? Então, por que a pessoa não tem impressão digital? É devido a uma dermatite de contato, né? Por irritação primária, às vezes pelo detergente. Sendo uma dermatite de contato, é mais fácil de resolver, né? Porque o paciente pode recuperar a impressão digital desde que ele faça o tratamento correto para a dermatite de contato, que é afastar o contato das substâncias que dão alergia, né? Tem que usar luva, tem que hidratar a mão, tem que ter cuidado com o sabonete que vai usar para lavar as mãos, para tomar banho. Mas se for uma psoríase, por exemplo, aí às vezes psoríase dá muito mais trabalho, às vezes, para poder controlar. Então, é um relatório mais simples de fazer. Você descreve lá que realmente a pessoa está sem impressão digital por causa de uma patologia que ela apresenta, que essa patologia é recorrente, que não tem cura, mas tem controle, se tem controle, né, se a pessoa está fazendo o controle, mas que no momento a pessoa não apresenta controle da doença, então está sem a impressão digital, coloca o CID e pronto. Esse é um relatório mais tranquilo, digamos assim, de você fazer, não tem muita dor de cabeça, porque normalmente é para isso mesmo que a pessoa quer. Deixe sempre uma cópia desse... por isso que eu gosto de prontuário eletrônico, tá, gente? Porque às vezes a pessoa precisa de recorrência desse relatório, né? Às vezes a cada 6 meses precisa de um novo laudo, ou às vezes uma vez por ano. E é bom você já ter um modelo, já ter deixado salvo no seu prontuário, né? Documentando que você fez aquele relatório.
E aí, se a pessoa precisar novamente, a pessoa foi lá no seu consultório, você viu novamente que a pessoa ainda continua sem impressão digital, você faz de novo um novo relatório, mas você já tem lá o modelinho, e já usa, né, falando que o paciente já desde tal ano que apresenta isso. Fica bem mais fácil para você fazer uma segunda via ou uma segunda emissão de laudo quando você já deixou salvo o primeiro. Certo, pessoal? Então é isso. O Dermatotalks de hoje foi sobre laudo médicos. Eu falei sobre 5 laudos, tipos de laudo que a gente pode ser solicitado a fazer, que é o laudo para o INSS, para a perícia do INSS, laudo para judicializar alguma medicação de alto custo via defensoria pública. Falei sobre o laudo, né? Ou laudo, ou então às vezes pode ser solicitada a cópia do prontuário em casos de processos judiciários, né? Enfim, vai processar alguém e pode solicitar um laudo seu. Laudo de raça e fototipo, lembrando que eu deixei a resolução lá no canal do Telegram. Para quem não tá no canal do Telegram, entra quem tá no Close Friends. O Close Friends é restrito para quem é médico. Eu sempre coloco o link do canal do Telegram nos stories do Close Friends, tá? Então, se você não faz parte ainda do Close Friends, é só mandar no direct a carteira do seu CRM ou então o print do site do Busca CFM, que eu te adiciono no Close Friends e você vai ter acesso ao link do canal do Telegram. E lá eu sempre coloco artigos, coloco as coisas que eu cito nas lives, normalmente eu coloco lá, para vocês complementarem o estudo de vocês, tá? E laudo para emissão de questão de impressão digital, que foi o 5º que eu falei hoje. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado bastante vocês aí nessa questão de emissão de laudos. Se ficou alguma dúvida, depois vocês me mandam lá no direct. Para quem chegou depois, vou deixar a live salva para vocês assistirem com calma, tá bom? Porque com certeza algum desses laudos você será solicitado e é importante você saber fazer direitinho. Tá bom, pessoal? Beijo, até a próxima, se Deus quiser.